O Augusto Melo, também quando foi denunciado, logo em sequência começou muito rápido o processo de impeachment. Minha pergunta é se vocês pretendem acelerar, pedir, pressionar mais pelo processo de expulsão do Andrei Sanches e do Roberto Gavioli. Eu acho que é assim, ó, o processo do presidente citado até então impeachmentado, ele foi uma questão mais institucional, a gente tomou algumas ações que levou à comoção popular, que é o que está acontecendo hoje. Hoje a nação corintiana, por sua vez, vai pressionar de uma forma, não necessariamente só dos Gaviões da Fiel. Os Gaviões da Fiel sempre vai cumprir o seu papel, que tem por origem a fiscalização e a cobrança. Então, nesse passo, a gente vai seguir os trâmites necessários para que todos, indiferente de quem seja, qual gestão seja, que eles cumpram e paguem com aquilo que eles fizeram contra a instituição. Então, o próximo passo agora dos Gaviões da Fiel é acompanhar o desenrolar da promotoria, apontado por eles aqui, né? Vai ter um parecer judicial, que é uma outra etapa, mas a pressão nossa, como eu coloquei no início da entrevista, é que a comoção popular corintiana vai combinar com a nossa cobrança, né? Então, automaticamente essa pressão vai ser feita e vai ser com que a gente faça diretamente ou no Parque São Jorge ou através de alguma manifestação, mas a cobrança já é uma questão de a quebra de caráter, né? Ela por si só já se cobra, né? Não é só uma questão a gente se posicionar como instituição. Então, as pessoas obviamente vão passar a olhar para quem está sendo acusado, sendo denunciado, automaticamente elas vão se sentir culpadas e, consequentemente, os Gaviões vai estar lá acompanhando e vai fazer com que o nosso papel seja cumprido, tanto de fiscalização como de cobrança, que é o que você perguntou. Por favor, ainda dentro dessa questão do que você pôde ouvir hoje na coletiva, foi falado sobre não imputar crime diante aos que estavam no conselho. Ele citou o Guilherme Strenger também, citou outros presidentes do CORE. Qual o posicionamento dos Gaviões perante a isso? Vocês vão cobrar para que essas pessoas sejam expulsas do quadro de instituição do Corinthians? Como eu falei aqui, ó, eu vou dar o meu posicionamento, o Serginho também aqui vai falar um pouco. Os Gaviões vão cobrar quem quer que seja, indiferente de diretor, presidente, conselheiro. Nosso entendimento se prejudicou a instituição, tem que pagar. Só que a posição dos Gaviões da Fiel, ela tem um limite, né? A gente tem até um passo para se cumprir. Hoje é uma outra esfera, já está num âmbito de promotoria, vai passar para um judicial, a gente vai acompanhar sim. Em paralelo a isso, a gente vai fazer a cobrança que eu acabei de citar aqui. Nosso papel é fiscalizador e de cobrança. Então a gente vai manter sim, indiferente de quem seja. Óbvio que existem passos e pessoas que são marcadas. As mais contundentes, né, as que mais se falam, como os ex-presidentes, e obviamente, né, o CORE, conselheiros, presidente do conselho, por aí vai. Todos eles, vou se dizer assim, que estão no radar dos Gaviões da Fiel. Ninguém vai passar ileso, ninguém vai se dizer que fez alguma coisa benéfica para o clube se não mostrar efetivamente. Se mostrar atitude e mostrar efetivamente que ajudou o clube, é uma situação. Agora, palavras por palavras, entrevista por entrevistas, é uma coisa muito banal. E os Gaviões estão acompanhando de perto e vai acompanhar sim. E nós não vamos cessar, né? Jamais a gente vai recuar. Até falo muito pro Manfred aqui, não vamos desistir nunca. Não vamos desistir, não vamos recuar, jamais. E ao contrário desses anos todos que sempre é falado, né? Sempre é mostrado em reportagens, pela imprensa. Só que agora a gente tem uma coisa mais concreta, né? Tem uma denúncia de um promotor, né? Que por coincidência caiu num sorteio, caiu no colo dele e o cara é corintiano. A gente viu aqui na entrevista a revolta do promotor, né? E acredito que todo corintiano está com essa revolta. Acabamos de ver aqui usos como relógio de marca, camisetas, roupa, convênio médico e sem prestação de conta nenhuma. Na onde que estava o Conselho Fiscal nessa época? Na onde estava esse Conselho Fiscal que aprovou esses 2 anos do Andrés? Que aprovou todos esses anos do Duílio? Apesar que o Duílio ainda ele deixou claro que ele não conseguiu ver ainda. Ele vai ver ainda, ou seja, pode vir coisas piores do que a gente está vendo ainda. Como que eu faço a pergunta para todo o Conselho do Corinthians, Conselho Fiscal? Como que vocês não viram isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. Olha a situação que está o Corinthians. Olha a situação que está o Corinthians e vocês estão brigando por poder o tempo todo lá, mano. E outra coisa que também não pode ficar impune, a gente vai precisar até sentar com o nosso presidente agora, para a gente poder ver o próximo passo. Como que o diretor financeiro da época estava lá no Conselho Fiscal, né? E aprovou essas contas e está agora hoje ainda.
sabe? É uma coisa que não bate, não faz sentido algum. Então, o próximo passo é a gente sentar com o nosso presidente Ale, com toda a nossa diretoria e traçar o próximo plano. Quem não vai parar, o Gaviões não vai parar. Vamos para cima de quem tiver que ir. E, obviamente, ao lado do poder público agora, que finalmente é um dia triste, mas é um dia de esperança. É um dia de esperança que a gente pode, como é que pode dizer, Fantasma? A gente pode enxergar uma luz no fim do túnel, né? É isso. Sérgio e Fábio, por favor. Quando a gente fala de conselho, a gente fala de mais pessoas, mas o Sérgio acabou de citar agora o gerente financeiro da época, que hoje se encontra na própria condução administrativa, né, do corpo diretivo e tudo mais. Esse, podemos dizer que claro, vai ter reunião com vocês, o corpo diretivo e tudo mais, realmente de vocês, mas é o cara agora a entender primeiro um pedido de afastamento da condução inicial do Corinthians, do corpo diretivo, já que ele se encontra agora na gestão? Eu acho que assim, como você tem aqui, eu acho que assim, a quebra de conduta, a quebra de caráter, como ele fez agora aqui, prejudicando a instituição, ele por si próprio deveria pedir para sair. Ele não vai pedir uma comoção corintiana para que ele saia. Ele devia se sentir envergonhado, já que tem uma denúncia de uma promotoria, de um âmbito judicial. Ele deveria, ele mesmo falar assim, olha, eu estou envergonhado, eu errei e estou pedindo para sair. Obviamente que a gente vai cobrar para sair, vai pedir para que ele saia, só que seguindo os trâmites normais dentro do clube, que se passe por conselho, que o presidente do conselho cumpra as regras estatutárias como ele sempre mencionou para nós. Né, que de fato ele exerça o estatuto, né, não para um para outro, mas que ele cumpra para todos. Né? E um ponto aqui importante, antes do Sérgio mencionar, que é a hora da nação corintiana se juntar cada vez mais. Esse é o momento. Né? Se nós chegamos até o fundo do poço, nós sempre fomos criados na luta. Então é o nosso momento agora de ressurgir, sim, de unir forças e fazer com que o Corinthians saia disso. E que todos paguem, de uma vez por todas. Esse é o momento. Pode ter certeza que o próximo passo a gente vai querer algumas explicações dele, sim, o Gavioli, porque não existe. A gente não está tentando entender algum meio para poder, sabe? A gente vai criar algumas explicações e nos próximos passos pode ter certeza disso. A gente vai lá sem querer conversar com ele direito, para até também poder escutar ele, né? Mas, cara, a gente tem que escutar, tem que dar o benefício da dúvida pro ser humano, né? Apesar que esses caras não merecem muita credibilidade, não, mas é isso. Só para fechar, quando o promotor público, né, como ele falou, a imagem do poder público, meio que, entre aspas, inocenta os conselheiros por eles não serem remunerados e culpa, né, denuncia somente o Gavioli por ser remunerado. O Gaviões tem tomado uma posição muito ponderada ainda sobre SAF. Você teme que essa ação crie uma comoção pública para acelerar processos como a SAF? Então, certeza, né? Esse processo para poder incrementar uma SAF é um pouco mais difícil, né? Porque eles mesmos que vão votar entre eles. E, digamos, um conselheiro vai querer perder esse benefício de ter esse poder, mas enfim, mas traz esse debate e aos poucos esses conselheiros vão perdendo essa força, e essa ideia de SAF começa a ser introduzida tipo, de uma forma, tipo, pô, e aí, será que é tão ruim? Será que a gente não pode tentar entender? Mas eu ainda prefiro falar que eu sou contra. A gente sabe que a gente tem meios de arrecadar dinheiro. É só ter uns caras com vontade lá, com culhão, que seja honesto. É só ser honesto e tentar gastar o menos possível. É fácil? Lógico que não é fácil. Mas quem está se candidatando já sabe o que vai pegar e não pode vir com aquele discursinho que está tudo ferrado, tudo ruim, porque já sabia do jeito que pegou. Então tem que se virar. Assim, né? SAF é assim, tudo que gera discussão e, de uma certa forma, uma divisão, não é benéfico para o clube. Obviamente que enxergam como SAF como uma solução de tudo. Eu não vejo dessa forma, até porque não é o modelo de gestão, são as pessoas que gerenciam aquele modelo. Pode ser que a SAF seja um bom momento, até porque é da nossa situação. Mas pode ser que daqui 10, 15 anos ela derruba o nosso clube, então a gente não sabe. Mas assim, a gente está aberto para ouvir as negociações de SAF, porque tem muita gente que é a favor. Os Gaviões têm uma premissa de ser contra, até por quê? Por não ter um dono no clube, porque o clube não tem dono, né? O clube é do povo, então como que a gente vai cobrar, por exemplo, um acionista majoritário, seja ele quem for, na Europa, por exemplo, como a gente vai cobrar, fazer uma cobrança nesse sentido? Mas começa a fomentar essa questão de SAF, né? Até para
falar, é a saída. Eu não vejo que é a saída total, 100%. Eu acho que existem outros modelos, existem outras propostas, existem várias situações de várias pessoas que querem ajudar. E assim, quando a gente quer ajudar, quando existe um modelo eficaz e as pessoas que de fato querem ajudar o clube, né, não é um modelo, de novo, são as pessoas que vão fazer com que o Corinthians dê certo.